Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina comigo, anos 70, Estados Unidos ainda fervendo depois dos movimentos pelos direitos civis, uma tensão racial que dava para cortar com faca. E no meio desse cenário surge um cara completamente fora da curva, Ron Stallworth, o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs. Só isso já é um evento histórico por si só, mas o que ele fez depois, aí é que vira cinema puro. Agora pensa na ousadia. O cara olha para o racismo escancarado da cidade, vê a Ku Klux Klan atuando como se fosse um clube de domingo, cheia de gente perigosa, organizada, fanática e violenta, e decide ligar para eles. Tipo assim, na maior tranquilidade. Oi, tudo bem? Queria muito entrar para clã, só que com a própria voz, sem disfarçar nada. E o mais impressionante, eles acreditam. Sério, nem parece coisa da vida real. Como o Ron não pode aparecer pessoalmente para se juntar à organização, ele precisa de um dublê, alguém para ser ele nas reuniões presenciais. Entra em cena outro policial, Flip Zimmerman, que vira seu corpo na investigação enquanto Ron continua sendo a voz. Dois homens, duas identidades, uma pessoa só infiltrada num dos grupos mais perigosos e absurdos da história dos Estados Unidos. Imagina a sensação. Você estudou, correu atrás, lutou para entrar num ambiente em que praticamente ninguém quer você lá. Não porque te conhecem, mas porque olham para sua pele e decidem tudo, antes de qualquer palavra. Ron sente isso logo de cara. A recepção não é exatamente calorosa e a maioria dos colegas encara ele como experiência, não como parceiro. É aquele típico, vamos ver no que vai dar, que na verdade é só racismo embrulhado num papel bonito. Mas Ron não tá ali para agradar ninguém. Ele tá ali porque quer fazer diferença. E mais do que isso, quer abrir uma porta que nunca foi aberta. Ele é comprometido, inteligente, observador e tem aquela teimosia boa, sabe? A teimosia de quem pensa, já que estou aqui, vou fazer valer a pena. Nos primeiros dias, ele é jogado no arquivo, que é tipo a geladeira da polícia, onde colocam quem não querem por perto. Só papelada, poeira e ninguém para conversar. Mas Ron não se acomoda não. Ele tá só esperando a oportunidade certa. E ela chega, quando o chefe resolve testar o Ron e coloca ele numa missão que, do lado de fora, parece pequena, mas que vira o ponto de virada de tudo. Ele é enviado a um comício do Kwame Ture, antigo Stokely Carmichael, um nome enorme na luta negra nos Estados Unidos. A ideia é simples. Ron vai disfarçado como estudante para ouvir o discurso e avisar caso apareça algo problemático. Só que aí vem o choque. Enquanto o resto da polícia espera violência, revolta, discurso inflamado, Ron encontra inspiração. Kwame fala sobre identidade, orgulho, resistência, sobre como pessoas negras são retratadas como vilãs, inferiores, perigosas. E Ron ali sentado no meio, percebe que está ouvindo algo que conversa direto com ele, com a vida dele, com aquilo que ele enfrenta diariamente dentro da própria polícia. É uma mistura louca. Ele está ali como policial, investigando, mas ao mesmo tempo está ali como homem negro, sendo tocado por coisas que nunca pôde dizer em voz alta. Esse encontro desperta nele duas coisas ao mesmo tempo. Uma energia maior para provar que pode fazer diferença e uma consciência mais afiada sobre o tipo de racismo estrutural que está tentando enfrentar. Quando ele volta ao departamento, ele não volta igual. A experiência mexeu com ele, deixou tudo mais claro. E, ironicamente, é justamente isso que faz o chefe enxergar que Ron pode ser útil em algo além de pegar poeira no arquivo. A chance finalmente cai no colo dele quando ele entra numa sala, olha num quadro e vê um anúncio de jornal da Ku Klux Klan buscando novos membros. Algo tipo, venha proteger a América do jeito certo. E é aí que uma faísca acende na cabeça dele. Ele pega o telefone sem pensar duas vezes, diz que é o número e simplesmente começa a conversar com a clã como se fosse um cara branco indignado com a mistura racial do país. Ele mesmo se surpreende com a própria coragem e mais ainda com o fato de que eles caem direitinho na história. A conversa flui tão fácil que chega absurda. Ele fala sobre proteger o povo branco, sobre manter a tradição,
e o recruta da clã do outro lado responde como se tivesse encontrado um velho amigo. Ron, que mal acredita no que está fazendo, continua, e quando desliga olha para o telefone como quem diz: eu realmente fiz isso? É nesse momento que nasce a investigação. Uma investigação que não era planejada, não estava em nenhum manual, não era para ter acontecido. Foi literalmente um estalo, um impulso, mas um impulso que vai mudar tudo. Agora ele tem um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. A clã quer conhecer Ron Stallworth, só que o Ron negro do telefone não pode aparecer. Como faz? Como segue? Como entra de verdade? É aí que surge a ideia que abre o caminho para toda a loucura que vai vir depois. Um Ron no telefone e um Ron presencial. Uma única identidade dividida entre duas pessoas. E uma das investigações mais ousadas da história da polícia americana começa desse jeito, do nada, numa ligação improvisada. Quando a investigação começa a tomar forma, você sente que está entrando numa fase completamente diferente da história. É como se Ron tivesse aberto uma porta proibida e agora precisasse atravessar pelo outro lado, mesmo sabendo que o terreno é perigoso. A ligação inicial com a clã foi só o disparo. Agora vem o verdadeiro desafio. Como apresentar um homem negro como membro da organização mais racista dos Estados Unidos? É aí que o filme começa a brincar com essa maluquice deliciosa que mistura tensão, humor e perigo real. Ron entra na sala dos colegas, empolgadíssimo, explicando o que acabou de acontecer. E a reação? Um misto de incredulidade e pânico. Tipo, você fez o quê? Só que a situação já está em movimento. A clã já marcou interesse. Eles já querem conhecer o tal Ron Stallworth. O que era para ser só uma investigação leve, virou um problema concreto. A solução vem de um jeito que ninguém esperava, mas que faz tudo encaixar. Flip Zimmerman, outro policial da equipe, o cara mais tranquilo, mas na dele, vira a versão presencial de Ron. Ele é branco, tem cara de cidadão médio e não chama atenção. Exatamente o tipo de pessoa que a clã abraça sem suspeitar. E é aí que começa esse jogo genial de duas identidades dividindo um mesmo nome. Ron e Flip começam a criar o Ron Stallworth 2.0. É quase como montar um personagem. Gostos, jeitos, histórias, detalhes de infância, tudo precisa bater entre o que o Ron real fala ao telefone e o que Flip vai repetir quando estiver cara a cara com os membros da clã. Eles passam horas ajustando frases, treinando respostas, combinando códigos. Parece divertido e até tem seus momentos engraçados, mas ao mesmo tempo, você sente o peso absurdo disso. Um policial judeu e um policial negro criando uma identidade única para enganar uma organização de supremacistas brancos? É surreal. E tem outra camada que deixa tudo mais afiado. Flip nunca se viu como alguém ligado à própria identidade judaica. Ele sempre tratou isso com certa distância. Mas, ao entrar na clã disfarçado, ele se depara com discursos violentos, metáforas nojentas e ataques diretos à cultura judaica. E isso mexe com ele. Ele vai se descobrindo no meio do ódio alheio. O racismo atinge Ron diretamente, mas o antissemitismo atinge Flip de um jeito que ele nunca tinha encarado de frente. A investigação não está mudando só o caso, ela está mudando os dois. Quando Flip começa a participar das reuniões da clã, a tensão é de arrepiar. Cada cena dá aquela sensação de que qualquer palavra errada, qualquer reação fora do lugar, pode colocar tudo a perder. Os membros da clã são desconfiados, violentos, paranoicos e ao mesmo tempo perigosamente idiotas, o que torna tudo ainda mais imprevisível. Tem sempre aquele sujeito que olha para Flip com um olho meio torto, tipo, tem algo estranho nele, e você sente um frio na barriga junto dele. Enquanto isso, Ron continua sendo a voz no telefone. E, surpreendentemente, ele vira praticamente amigo do líder da clã, o David Duke. As conversas entre eles são tão absurdas que chegam a ser engraçadas. Ron, um policial negro, fala com calma, educado, cheio de falsa indignação contra minorias,
enquanto David Duke fica encantado com a pureza disso. Ele até diz que consegue reconhecer pela voz quem é branco ou negro. E Ron, ouvindo aquilo, precisa se segurar para não gargalhar. É a ironia mais deliciosa do filme. Mas não se engane, por trás dessa comédia ácida, a investigação está ficando mais séria. A clã está articulando algo. Há reuniões secretas, movimentação estranha, gente entrando e saindo com pressa, conversas que terminam rápido quando Flip chega perto, e Ron e Flip começam a perceber que o buraco é muito mais fundo do que eles imaginavam. Não é só um grupo de racistas reunidos para falar bobagem. É um movimento organizado, financiado, influente e perigoso. A dupla vai se ajustando, cada vez mais sincronizada. Parece até que estão dançando juntos naquela coreografia problemática, onde um fala e o outro responde. Um promete algo pelo telefone e o outro entrega pessoalmente. Um pede informações e o outro confirma. Eles se tornam uma equipe, e essa dinâmica cria uma das partes mais legais do filme, a união improvável entre dois caras completamente diferentes enfrentando um inimigo comum que ameaça não só a comunidade negra ou judaica, mas qualquer noção de humanidade. E aí, quando você menos percebe, a investigação já cresceu tanto que está prestes a explodir. Flip está lá dentro, cada vez mais fundo, cada vez mais exposto. E Ron está no departamento atento, investigando, puxando fios, ouvindo conversas que deixam tudo mais tenso. O risco só aumenta. A importância também. E o que começou com um telefonema improvisado, agora é um caso sério, cheio de camadas, cheio de perigo e de possibilidades. A essa altura da história, você percebe que a investigação não é mais só um jogo de identidade. A coisa ficou séria. As pistas começam a se alinhar e Ron e Flip entendem que a clã não está apenas fazendo reuniões e discursos odiosos. Eles estão preparando algo pesado, algo que pode machucar muita gente. E aí o filme entra numa fase de tensão constante, daquelas que deixam você assistindo com o ombro encolhido. O clima vai mudando aos poucos. Flip, lá dentro da clã, sente a temperatura subir nas conversas. Alguns membros começam a falar menos de orgulho branco e mais de ação direta, de purificação, de fazer história. Palavras soltas, mas cheias de veneno. Dá para sentir que tem bomba no ar, literal ou figurada. E sim, infelizmente é literal. Imagina comigo, anos 70, Estados Unidos ainda fervendo depois dos movimentos pelos direitos civis, uma tensão racial que dava para cortar com faca. E no meio desse cenário, surge um cara completamente fora da curva, Ron Stallworth, o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs. Só isso já é um evento histórico por si só, mas o que ele fez depois, aí é que vira cinema puro. Agora pensa na ousadia. O cara olha para o racismo escancarado da cidade, vê a Ku Klux Klan atuando como se fosse um clube de domingo, cheia de gente perigosa, organizada, fanática e violenta, e decide ligar para eles. Tipo assim, na maior tranquilidade. Oi, tudo bem? Queria muito entrar pra clã, só que com a própria voz, sem disfarçar nada. E o mais impressionante, eles acreditam. Sério, nem parece coisa da vida real. Como o Ron não pode aparecer pessoalmente para se juntar à organização, ele precisa de um dublê. Alguém para ser ele nas reuniões presenciais. Entra em cena outro policial, Flip Zimmerman, que vira seu corpo na investigação enquanto Ron continua sendo a voz. 2 homens, 2 identidades, uma pessoa só infiltrada num dos grupos mais perigosos e absurdos da história dos Estados Unidos. Imagina a sensação. Você estudou, correu atrás, lutou para entrar num ambiente em que praticamente ninguém quer você lá. Não porque te conhecem, mas porque olham para sua pele e decidem tudo, antes de qualquer palavra. Ron sente isso logo de cara. A recepção não é exatamente calorosa e a maioria dos colegas encara ele como experiência, não como parceiro. É aquele típico, vamos ver no que vai dar, que na verdade é só racismo embrulhado num papel bonito. Mas Ron não tá ali para agradar ninguém. Ele tá ali porque quer fazer diferença. E mais do que isso, quer abrir uma porta que nunca foi aberta.
Ele é comprometido, inteligente, observador e tem aquela teimosia boa, sabe? A teimosia de quem pensa, já que estou aqui, vou fazer valer a pena. Nos primeiros dias, ele é jogado no arquivo, que é tipo a geladeira da polícia, onde colocam quem não querem por perto. Só papelada, poeira e ninguém para conversar. Mas Ron não se acomoda não, ele tá só esperando a oportunidade certa. E ela chega, quando o chefe resolve testar o Non e coloca ele numa missão que, do lado de fora, parece pequena, mas que vira o ponto de virada de tudo. Ele é enviado a um comício do Kwame Ture, antigo Stokely Carmichael, um nome enorme na luta negra nos Estados Unidos. A ideia é simples. Ron vai disfarçado como estudante para ouvir o discurso e avisar caso apareça algo problemático. Só que aí vem o choque. Enquanto o resto da polícia espera violência, revolta, discurso inflamado, Ron encontra a inspiração. Kwame fala sobre identidade, orgulho, resistência, sobre como pessoas negras são retratadas como vilãs, inferiores, perigosas. E Ron ali sentado no meio, percebe que está ouvindo algo que conversa direto com ele, com a vida dele, com aquilo que ele enfrenta diariamente dentro da própria polícia. É uma mistura louca. Ele está ali como policial, investigando, mas ao mesmo tempo está ali como homem negro, sendo tocado por coisas que nunca pôde dizer em voz alta. Esse encontro desperta nele duas coisas ao mesmo tempo. Uma energia maior para provar que pode fazer diferença e uma consciência mais afiada sobre o tipo de racismo estrutural que está tentando enfrentar. Quando ele volta ao departamento, ele não volta igual. A experiência mexeu com ele, deixou tudo mais claro. E, ironicamente, é justamente isso que faz o chefe enxergar que Ron pode ser útil em algo além de pegar poeira no arquivo. A chance finalmente cai no colo dele quando ele entra numa sala, olha num quadro e vê um anúncio de jornal da Ku Klux Klan buscando novos membros. Algo tipo, venha proteger a América do jeito certo. E é aí que uma faísca acende na cabeça dele. Ele pega o telefone sem pensar duas vezes, diz que é o número e simplesmente começa a conversar com a Klan como se fosse um cara branco indignado com a mistura racial do país. Ele mesmo se surpreende com a própria coragem e mais ainda com o fato de que eles caem direitinho na história. A conversa flui tão fácil que chega absurda. Ele fala sobre proteger o povo branco, sobre manter a tradição, e o recruta da Klan do outro lado responde como se tivesse encontrado um velho amigo. Ron, que mal acredita no que está fazendo, continua, e quando desliga olha para o telefone como quem diz, eu realmente fiz isso? É nesse momento que nasce a investigação. Uma investigação que não era planejada, não estava em nenhum manual, não era para ter acontecido. Foi literalmente um estalo, um impulso, mas um impulso que vai mudar tudo. Agora ele tem um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. A Klan quer conhecer Ron Stallworth, só que o Ron negro do telefone não pode aparecer. Como faz? Como segue? Como entra de verdade? É aí que surge a ideia que abre o caminho para toda a loucura que vai vir depois. Um Ron no telefone e um Ron presencial. Uma única identidade dividida entre duas pessoas. E uma das investigações mais ousadas da história da polícia americana começa desse jeito, do nada, numa ligação improvisada. Quando a investigação começa a tomar forma, você sente que está entrando numa fase completamente diferente da história. É como se Ron tivesse aberto uma porta proibida e agora precisasse atravessar pelo outro lado, mesmo sabendo que o terreno é perigoso. A ligação inicial com a Klan foi só o disparo. Agora vem o verdadeiro desafio. Como apresentar um homem negro como membro da organização mais racista dos Estados Unidos? É aí que o filme começa a brincar com essa maluquice deliciosa que mistura tensão, humor e perigo real. Ron entra na sala dos colegas, empolgadíssimo, explicando o que acabou de acontecer. E a reação? Um misto de incredulidade e pânico. Tipo, você fez o quê? Só que a situação já está em movimento. A Klan já marcou interesse. Eles já querem conhecer o tal Ron Stallworth. O que era para ser só uma investigação leve, virou um problema concreto. A solução vem de um jeito que ninguém esperava, mas que faz tudo encaixar. Flip Zimmerman, outro policial da equipe, o cara mais tranquilo, mas na dele,
vira a versão presencial de Ron. Ele é branco, tem cara de cidadão médio e não chama atenção. Exatamente o tipo de pessoa que a clã abraça sem suspeitar. E é aí que começa esse jogo genial de duas identidades dividindo um mesmo nome. Ron e Flip começam a criar o Ron Stallworth 2.0. É quase como montar um personagem. Gostos, jeitos, histórias, detalhes de infância, tudo precisa bater entre o que o Ron real fala ao telefone e o que Flip vai repetir quando estiver cara a cara com os membros da clã. Eles passam horas ajustando frases, treinando respostas, combinando códigos. Parece divertido e até tem seus momentos engraçados, mas ao mesmo tempo, você sente o peso absurdo disso. Um policial judeu e um policial negro criando uma identidade única para enganar uma organização de supremacistas brancos. É surreal. E tem outra camada que deixa tudo mais afiado. Flip nunca se viu como alguém ligado à própria identidade judaica. Ele sempre tratou isso com certa distância. Mas, ao entrar na clã disfarçado, ele se depara com discursos violentos, metáforas nojentas e ataques diretos à cultura judaica. E isso mexe com ele. Ele vai se descobrindo no meio do ódio alheio. O racismo atinge Ron diretamente, mas o antissemitismo atinge Flip de um jeito que ele nunca tinha encarado de frente. A investigação não está mudando só o caso, ela está mudando os dois. Quando Flip começa a participar das reuniões da clã, a tensão é de arrepiar. Cada cena dá aquela sensação de que qualquer palavra errada, qualquer reação fora do lugar, pode colocar tudo a perder. Os membros da clã são desconfiados, violentos, paranoicos e ao mesmo tempo perigosamente idiotas, o que torna tudo ainda mais imprevisível. Tem sempre aquele sujeito que olha para Flip com um olho meio torto, tipo, tem algo estranho nele, e você sente um frio na barriga junto dele. Enquanto isso, Ron continua sendo a voz no telefone. E, surpreendentemente, ele vira praticamente amigo do líder da clã, o David Duke. As conversas entre eles são tão absurdas que chegam a ser engraçadas. Ron, um policial negro, fala com calma, educado, cheio de falsa indignação contra minorias, enquanto David Duke fica encantado com a pureza disso. Ele até diz que consegue reconhecer pela voz quem é branco ou negro. E Ron, ouvindo aquilo, precisa se segurar para não gargalhar. É a ironia mais deliciosa do filme. Mas não se engane, por trás dessa comédia ácida, a investigação está ficando mais séria. A clã está articulando algo. Há reuniões secretas, movimentação estranha, gente entrando e saindo com pressa, conversas que terminam rápido quando Flip chega perto, e Ron e Flip começam a perceber que o buraco é muito mais fundo do que eles imaginavam. Não é só um grupo de racistas reunidos para falar bobagem. É um movimento organizado, financiado, influente e perigoso. A dupla vai se ajustando, cada vez mais sincronizada. Parece até que estão dançando juntos naquela coreografia problemática, onde um fala e o outro responde. Um promete algo pelo telefone e o outro entrega pessoalmente. Um pede informações e o outro confirma. Eles se tornam uma equipe. E essa dinâmica cria uma das partes mais legais do filme, a união improvável entre dois caras completamente diferentes enfrentando um inimigo comum que ameaça não só a comunidade negra ou judaica, mas qualquer noção de humanidade. E aí, quando você menos percebe, a investigação já cresceu tanto que está prestes a explodir. Flip está lá dentro, cada vez mais fundo, cada vez mais exposto. E Ron está no departamento atento, investigando, puxando fios, ouvindo conversas que deixam tudo mais tenso. O risco só aumenta. A importância também. E o que começou com um telefonema improvisado, agora é um caso sério, cheio de camadas, cheio de perigo e de possibilidades. A essa altura da história, você percebe que a investigação não é mais só um jogo de identidade. A coisa ficou séria. As pistas começam a se alinhar e Ron e Flip entendem que a clã não está apenas fazendo reuniões e discursos odiosos. Eles estão preparando algo pesado, algo que pode machucar muita gente.
E aí o filme entra numa fase de tensão constante, daquelas que deixam você assistindo com o ombro encolhido. O clima vai mudando aos poucos. Flip, lá dentro da clã, sente a temperatura subir nas conversas. Alguns membros começam a falar menos de orgulho branco e mais de ação direta, de purificação, de fazer história. Palavras soltas, mas cheias de veneno. Dá para sentir que tem bomba no ar, literal ou figurada. E sim, infelizmente é literal. Imagina comigo, anos 70, Estados Unidos ainda fervendo depois dos movimentos pelos direitos civis, uma tensão racial que dava para cortar com faca. E no meio desse cenário, surge um cara completamente fora da curva, Ron Stallworth, o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs. Só isso já é um evento histórico por si só, mas o que ele fez depois, aí é que vira cinema puro. Agora pensa na ousadia. O cara olha para o racismo escancarado da cidade, vê a Ku Klux Klan atuando como se fosse um clube de domingo, cheia de gente perigosa, organizada, fanática e violenta, e decide ligar para eles. Tipo assim, na maior tranquilidade. Oi, tudo bem? Queria muito entrar para a clã, só que com a própria voz, sem disfarçar nada. E o mais impressionante, eles acreditam. Sério, nem parece coisa da vida real. Como o Ron não pode aparecer pessoalmente para se juntar à organização, ele precisa de um dublê, alguém para ser ele nas reuniões presenciais. Entra em cena outro policial, Flip Zimmerman, que vira seu corpo na investigação enquanto Ron continua sendo a voz. 2 homens, 2 identidades, uma pessoa só infiltrada num dos grupos mais perigosos e absurdos da história dos Estados Unidos. Imagina a sensação. Você estudou, correu atrás, lutou para entrar num ambiente em que praticamente ninguém quer você lá. Não porque te conhecem, mas porque olham para sua pele e decidem tudo, antes de qualquer palavra. Ron sente isso logo de cara. A recepção não é exatamente calorosa e a maioria dos colegas encara ele como experiência, não como parceiro. É aquele típico, vamos ver no que vai dar, que na verdade é só racismo embrulhado num papel bonito. Mas Ron não tá ali para agradar ninguém. Ele tá ali porque quer fazer diferença. E mais do que isso, quer abrir uma porta que nunca foi aberta. Ele é comprometido, inteligente, observador e tem aquela teimosia boa, sabe? A teimosia de quem pensa, já que estou aqui, vou fazer valer a pena. Nos primeiros dias, ele é jogado no arquivo, que é tipo a geladeira da polícia, onde colocam quem não querem por perto. Só papelada, poeira e ninguém para conversar. Mas Ron não se acomoda não, ele tá só esperando a oportunidade certa. E ela chega, quando o chefe resolve testar o Ron e coloca ele numa missão que, do lado de fora, parece pequena, mas que vira o ponto de virada de tudo. Ele é enviado a um comício do Kwame Ture, antigo Stokely Carmichael, um nome enorme na luta negra nos Estados Unidos. A ideia é simples. Ron vai disfarçado como estudante para ouvir o discurso e avisar caso apareça algo problemático. Só que aí vem o choque. Enquanto o resto da polícia espera violência, revolta, discurso inflamado, Ron encontra inspiração. Kwame fala sobre identidade, orgulho, resistência, sobre como pessoas negras são retratadas como vilãs, inferiores, perigosas. E Ron ali sentado no meio, percebe que está ouvindo algo que conversa direto com ele, com a vida dele, com aquilo que ele enfrenta diariamente dentro da própria polícia. É uma mistura louca. Ele está ali como policial, investigando, mas ao mesmo tempo está ali como homem negro, sendo tocado por coisas que nunca pôde dizer em voz alta. Esse encontro desperta nele 2 coisas ao mesmo tempo. Uma energia maior para provar que pode fazer diferença e uma consciência mais afiada sobre o tipo de racismo estrutural que está tentando enfrentar. Quando ele volta ao departamento, ele não volta igual. A experiência mexeu com ele, deixou tudo mais claro. E, ironicamente, é justamente isso que faz o chefe enxergar que Ron pode ser útil em algo além de pegar poeira no arquivo. A chance finalmente cai no colo dele quando ele entra numa sala, olha num quadro e vê um anúncio de jornal da Ku Klux Klan buscando novos membros. Algo tipo, venha proteger a América do jeito certo. E é aí que uma faísca acende na cabeça dele. Ele pega o telefone sem pensar 2 vezes, diz que é o número e simplesmente começa a conversar com a clã
como se fosse um cara branco indignado com a mistura racial do país. Ele mesmo se surpreende com a própria coragem, e mais ainda com o fato de que eles caem direitinho na história. A conversa flui tão fácil que chega absurda. Ele fala sobre proteger o povo branco, sobre manter a tradição, e o recruta da clã do outro lado responde como se tivesse encontrado um velho amigo. Ron, que mal acredita no que está fazendo, continua, e quando desliga olha para o telefone como quem diz: "Eu realmente fiz isso?" É nesse momento que nasce a investigação. Uma investigação que não era planejada, não estava em nenhum manual, não era para ter acontecido. Foi literalmente um estalo, um impulso, mas um impulso que vai mudar tudo. Agora ele tem um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. A clã quer conhecer Ron Stallworth, só que o Ron negro do telefone não pode aparecer. Como faz? Como segue? Como entra de verdade? É aí que surge a ideia que abre o caminho para toda a loucura que vai vir depois. Um Ron no telefone e um Ron presencial. Uma única identidade dividida entre duas pessoas. E uma das investigações mais ousadas da história da polícia americana começa desse jeito, do nada, numa ligação improvisada. Quando a investigação começa a tomar forma, você sente que está entrando numa fase completamente diferente da história. É como se Ron tivesse aberto uma porta proibida e agora precisasse atravessar pelo outro lado, mesmo sabendo que o terreno é perigoso. A ligação inicial com a clã foi só o disparo. Agora vem o verdadeiro desafio. Como apresentar um homem negro como membro da organização mais racista dos Estados Unidos? É aí que o filme começa a brincar com essa maluquice deliciosa que mistura tensão, humor e perigo real. Ron entra na sala dos colegas, empolgadíssimo, explicando o que acabou de acontecer. E a reação? Um misto de incredulidade e pânico. Tipo, você fez o quê? Só que a situação já está em movimento. A clã já marcou interesse. Eles já querem conhecer o tal Ron Stallworth. O que era para ser só uma investigação leve, virou um problema concreto. A solução vem de um jeito que ninguém esperava, mas que faz tudo encaixar. Flip Zimmerman, outro policial da equipe, o cara mais tranquilo, mas na dele, vira a versão presencial de Ron. Ele é branco, tem cara de cidadão médio e não chama atenção. Exatamente o tipo de pessoa que a clã abraça sem suspeitar. E é aí que começa esse jogo genial de duas identidades dividindo um mesmo nome. Ron e Flip começam a criar o Ron Stallworth 2.0. É quase como montar um personagem. Gostos, jeitos, histórias, detalhes de infância, tudo precisa bater entre o que o Ron real fala ao telefone e o que Flip vai repetir quando estiver cara a cara com os membros da clã. Eles passam horas ajustando frases, treinando respostas, combinando códigos. Parece divertido e até tem seus momentos engraçados, mas ao mesmo tempo, você sente o peso absurdo disso. Um policial judeu e um policial negro criando uma identidade única para enganar uma organização de supremacistas brancos. É surreal. E tem outra camada que deixa tudo mais afiado. Flip nunca se viu como alguém ligado à própria identidade judaica. Ele sempre tratou isso com certa distância. Mas, ao entrar na clã disfarçado, ele se depara com discursos violentos, metáforas nojentas e ataques diretos à cultura judaica. E isso mexe com ele. Ele vai se descobrindo no meio do ódio alheio. O racismo atinge Ron diretamente, mas o antissemitismo atinge Flip de um jeito que ele nunca tinha encarado de frente. A investigação não está mudando só o caso, ela está mudando os dois. Quando Flip começa a participar das reuniões da clã, a tensão é de arrepiar. Cada cena dá aquela sensação de que qualquer palavra errada, qualquer reação fora do lugar, pode colocar tudo a perder. Os membros da clã são desconfiados, violentos, paranoicos e ao mesmo tempo perigosamente idiotas, o que torna tudo ainda mais imprevisível. Tem sempre aquele sujeito que olha para Flip com um olho meio torto, tipo, tem algo estranho nele, e você sente um frio na barriga junto dele. Enquanto isso, Ron continua sendo a voz no telefone.
E, surpreendentemente, ele vira praticamente amigo do líder da clã, o David Duke. As conversas entre eles são tão absurdas que chegam a ser engraçadas. Ron, um policial negro, fala com calma, educado, cheio de falsa indignação contra minorias, enquanto David Duke fica encantado com a pureza disso. Ele até diz que consegue reconhecer pela voz quem é branco ou negro. E Ron, ouvindo aquilo, precisa se segurar para não gargalhar. É a ironia mais deliciosa do filme. Mas não se engane, por trás dessa comédia ácida, a investigação está ficando mais séria. A clã está articulando algo. Há reuniões secretas, movimentação estranha, gente entrando e saindo com pressa, conversas que terminam rápido quando Flip chega perto, e Ron e Flip começam a perceber que o buraco é muito mais fundo do que eles imaginavam. Não é só um grupo de racistas reunidos para falar bobagem. É um movimento organizado, financiado, influente e perigoso. A dupla vai se ajustando, cada vez mais sincronizada. Parece até que estão dançando juntos naquela coreografia problemática, onde um fala e o outro responde. Um promete algo pelo telefone e o outro entrega pessoalmente. Um pede informações e o outro confirma. Eles se tornam uma equipe, e essa dinâmica cria uma das partes mais legais do filme, a união improvável entre dois caras completamente diferentes enfrentando um inimigo comum que ameaça não só a comunidade negra ou judaica, mas qualquer noção de humanidade. E aí, quando você menos percebe, a investigação já cresceu tanto que está prestes a explodir. Flip está lá dentro, cada vez mais fundo, cada vez mais exposto. E Ron está no departamento atento, investigando, puxando fios, ouvindo conversas que deixam tudo mais tenso. O risco só aumenta. A importância também. E o que começou com um telefonema improvisado, agora é um caso sério, cheio de camadas, cheio de perigo e de possibilidades. A essa altura da história, você percebe que a investigação não é mais só um jogo de identidade. A coisa ficou séria. As pistas começam a se alinhar e Ron e Flip entendem que a clã não está apenas fazendo reuniões e discursos odiosos. Eles estão preparando algo pesado, algo que pode machucar muita gente. E aí o filme entra numa fase de tensão constante, daquelas que deixam você assistindo com o ombro encolhido. O clima vai mudando aos poucos. Flip, lá dentro da clã, sente a temperatura subir nas conversas. Alguns membros começam a falar menos de orgulho branco e mais de ação direta, de purificação, de fazer história. Palavras soltas, mas cheias de veneno. Dá para sentir que tem bomba no ar, literal ou figurada. E sim, infelizmente é literal. Imagina comigo, anos 70, Estados Unidos ainda fervendo depois dos movimentos pelos direitos civis, uma tensão racial que dava para cortar com faca. E no meio desse cenário, surge um cara completamente fora da curva, Ron Stallworth, o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs. Só isso já é um evento histórico por si só, mas o que ele fez depois, aí é que vira cinema puro. Agora pensa na ousadia. O cara olha para o racismo escancarado da cidade, vê a Ku Klux Klan atuando como se fosse um clube de domingo, cheia de gente perigosa, organizada, fanática e violenta, e decide ligar para eles. Tipo assim, na maior tranquilidade. Oi, tudo bem? Queria muito entrar para clã, só que com a própria voz, sem disfarçar nada. E o mais impressionante, eles acreditam. Sério, nem parece coisa da vida real. Como Ron não pode aparecer pessoalmente para se juntar à organização, ele precisa de um dublê, alguém para ser ele nas reuniões presenciais. Entra em cena outro policial, Flip Zimmerman, que vira seu corpo na investigação enquanto Ron continua sendo a voz. 2 homens, 2 identidades, uma pessoa só infiltrada num dos grupos mais perigosos e absurdos da história dos Estados Unidos. Imagina a sensação. Você estudou, correu atrás, lutou para entrar num ambiente em que praticamente ninguém quer você lá. Não porque te conhecem, mas porque olham para sua pele e decidem tudo, antes de qualquer palavra. Ron sente isso logo de cara. A recepção não é exatamente calorosa
e a maioria dos colegas encara ele como experiência, não como parceiro. É aquele típico, vamos ver no que vai dar, que na verdade é só racismo embrulhado num papel bonito. Mas Ron não tá ali para agradar ninguém. Ele tá ali porque quer fazer diferença. E mais do que isso, quer abrir uma porta que nunca foi aberta. Ele é comprometido, inteligente, observador e tem aquela teimosia boa, sabe? A teimosia de quem pensa, já que estou aqui, vou fazer valer a pena. Nos primeiros dias, ele é jogado no arquivo, que é tipo a geladeira da polícia, onde colocam quem não querem por perto. Só papelada, poeira e ninguém para conversar. Mas Ron não se acomoda não, ele tá só esperando a oportunidade certa. E ela chega, quando o chefe resolve testar o Ron e coloca ele numa missão que, do lado de fora, parece pequena, mas que vira o ponto de virada de tudo. Ele é enviado a um comício do Kwame Ture, antigo Stokely Carmichael, um nome enorme na luta negra nos Estados Unidos. A ideia é simples. Ron vai disfarçado como estudante para ouvir o discurso e avisar caso apareça algo problemático. Só que aí vem o choque. Enquanto o resto da polícia espera violência, revolta, discurso inflamado, Ron encontra inspiração. Kwame fala sobre identidade, orgulho, resistência, sobre como pessoas negras são retratadas como vilãs, inferiores, perigosas. E Ron ali sentado no meio, percebe que está ouvindo algo que conversa direto com ele, com a vida dele, com aquilo que ele enfrenta diariamente dentro da própria polícia. É uma mistura louca. Ele está ali como policial, investigando, mas ao mesmo tempo está ali como homem negro, sendo tocado por coisas que nunca pôde dizer em voz alta. Esse encontro desperta nele duas coisas ao mesmo tempo. Uma energia maior para provar que pode fazer diferença e uma consciência mais afiada sobre o tipo de racismo estrutural que está tentando enfrentar. Quando ele volta ao departamento, ele não volta igual. A experiência mexeu com ele, deixou tudo mais claro. E, ironicamente, é justamente isso que faz o chefe enxergar que Ron pode ser útil em algo além de pegar poeira no arquivo. A chance finalmente cai no colo dele quando ele entra numa sala, olha num quadro e vê um anúncio de jornal da Ku Klux Klan buscando novos membros. Algo tipo, venha proteger a América do jeito certo. E é aí que uma faísca acende na cabeça dele. Ele pega o telefone sem pensar duas vezes, diz que é o número e simplesmente começa a conversar com a Klan como se fosse um cara branco indignado com a mistura racial do país. Ele mesmo se surpreende com a própria coragem e mais ainda com o fato de que eles caem direitinho na história. A conversa flui tão fácil que chega absurda. Ele fala sobre proteger o povo branco, sobre manter a tradição, e o recruta da Klan do outro lado responde como se tivesse encontrado um velho amigo. Ron, que mal acredita no que está fazendo, continua, e quando desliga olha para o telefone como quem diz, eu realmente fiz isso? É nesse momento que nasce a investigação. Uma investigação que não era planejada, não estava em nenhum manual, não era para ter acontecido. Foi literalmente um estalo, um impulso, mas um impulso que vai mudar tudo. Agora ele tem um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. A Klan quer conhecer Ron Stallworth, só que o Ron negro do telefone não pode aparecer. Como faz? Como segue? Como entra de verdade? É aí que surge a ideia que abre o caminho para toda a loucura que vai vir depois. Um Ron no telefone e um Ron presencial. Uma única identidade dividida entre duas pessoas. E uma das investigações mais ousadas da história da polícia americana começa desse jeito, do nada, numa ligação improvisada. Quando a investigação começa a tomar forma, você sente que está entrando numa fase completamente diferente da história. É como se Ron tivesse aberto uma porta proibida e agora precisasse atravessar pelo outro lado, mesmo sabendo que o terreno é perigoso. A ligação inicial com a Klan foi só o disparo. Agora vem o verdadeiro desafio. Como apresentar um homem negro como membro da organização mais racista dos Estados Unidos? É aí que o filme começa a brincar com essa maluquice deliciosa que mistura tensão, humor e perigo real. Ron entra na sala dos colegas, empolgadíssimo, explicando o que acabou de acontecer. E a reação? Um misto de incredulidade e pânico. Tipo, você fez o quê? Só que a situação já está em movimento.
A clã já marcou interesse. Eles já querem conhecer o tal Ron Stallworth. O que era para ser só uma investigação leve, virou um problema concreto. A solução vem de um jeito que ninguém esperava, mas que faz tudo encaixar. Flip Zimmerman, outro policial da equipe, o cara mais tranquilo, mas na dele, vira a versão presencial de Ron. Ele é branco, tem cara de cidadão médio e não chama atenção. Exatamente o tipo de pessoa que a clã abraça sem suspeitar. E é aí que começa esse jogo genial de duas identidades dividindo um mesmo nome. Ron e Flip começam a criar o Ron Stallworth 2.0. É quase como montar um personagem. Gostos, jeitos, histórias, detalhes de infância, tudo precisa bater entre o que o Ron real fala ao telefone e o que Flip vai repetir quando estiver cara a cara com os membros da clã. Eles passam horas ajustando frases, treinando respostas, combinando códigos. Parece divertido e até tem seus momentos engraçados, mas ao mesmo tempo, você sente o peso absurdo disso. Um policial judeu e um policial negro criando uma identidade única para enganar uma organização de supremacistas brancos. É surreal. E tem outra camada que deixa tudo mais afiado. Flip nunca se viu como alguém ligado à própria identidade judaica. Ele sempre tratou isso com certa distância. Mas, ao entrar na clã disfarçado, ele se depara com discursos violentos, metáforas nojentas e ataques diretos à cultura judaica. E isso mexe com ele. Ele vai se descobrindo no meio do ódio alheio. O racismo atinge Ron diretamente, mas o antissemitismo atinge Flip de um jeito que ele nunca tinha encarado de frente. A investigação não está mudando só o caso, ela está mudando os dois. Quando Flip começa a participar das reuniões da clã, a tensão é de arrepiar. Cada cena dá aquela sensação de que qualquer palavra errada, qualquer reação fora do lugar, pode colocar tudo a perder. Os membros da clã são desconfiados, violentos, paranoicos e ao mesmo tempo perigosamente idiotas, o que torna tudo ainda mais imprevisível. Tem sempre aquele sujeito que olha para Flip com um olho meio torto, tipo, tem algo estranho nele, e você sente um frio na barriga junto dele. Enquanto isso, Ron continua sendo a voz no telefone. E, surpreendentemente, ele vira praticamente amigo do líder da clã, o David Duke. As conversas entre eles são tão absurdas que chegam a ser engraçadas. Ron, um policial negro, fala com calma, educado, cheio de falsa indignação contra minorias, enquanto David Duke fica encantado com a pureza disso. Ele até diz que consegue reconhecer pela voz quem é branco ou negro. E Ron, ouvindo aquilo, precisa se segurar para não gargalhar. É a ironia mais deliciosa do filme. Mas não se engane, por trás dessa comédia ácida, a investigação está ficando mais séria. A clã está articulando algo. Há reuniões secretas, movimentação estranha, gente entrando e saindo com pressa, conversas que terminam rápido quando Flip chega perto, e Ron e Flip começam a perceber que o buraco é muito mais fundo do que eles imaginavam. Não é só um grupo de racistas reunidos para falar bobagem. É um movimento organizado, financiado, influente e perigoso. A dupla vai se ajustando, cada vez mais sincronizada. Parece até que estão dançando juntos naquela coreografia problemática, onde um fala e o outro responde. Um promete algo pelo telefone e o outro entrega pessoalmente. Um pede informações e o outro confirma. Eles se tornam uma equipe. E essa dinâmica cria uma das partes mais legais do filme, a união improvável entre dois caras completamente diferentes enfrentando um inimigo comum que ameaça não só a comunidade negra ou judaica, mas qualquer noção de humanidade. E aí, quando você menos percebe, a investigação já cresceu tanto que está prestes a explodir. Flip está lá dentro, cada vez mais fundo, cada vez mais exposto. E Ron está no departamento atento, investigando, puxando fios, ouvindo conversas que deixam tudo mais tenso. O risco só aumenta. A importância também.
E o que começou com um telefonema improvisado, agora é um caso sério, cheio de camadas, cheio de perigo e de possibilidades. A essa altura da história, você percebe que a investigação não é mais só um jogo de identidade. A coisa ficou séria. As pistas começam a se alinhar e Ron e Flip entendem que a clã não está apenas fazendo reuniões e discursos odiosos. Eles estão preparando algo pesado, algo que pode machucar muita gente. E aí o filme entra numa fase de tensão constante, daquelas que deixam você assistindo com o ombro encolhido. O clima vai mudando aos poucos. Flip, lá dentro da clã, sente a temperatura subir nas conversas. Alguns membros começam a falar menos de orgulho branco e mais de ação direta, de purificação, de fazer história. Palavras soltas, mas cheias de veneno. Dá para sentir que tem bomba no ar, literal ou figurada. E sim, infelizmente é literal. Imagina comigo, anos 70, Estados Unidos ainda fervendo depois dos movimentos pelos direitos civis, uma tensão racial que dava para cortar com faca. E no meio desse cenário, surge um cara completamente fora da curva, Ron Stallworth, o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs. Só isso já é um evento histórico por si só, mas o que ele fez depois, aí é que vira cinema puro. Agora pensa na ousadia. O cara olha para o racismo escancarado da cidade, vê a Ku Klux Klan atuando como se fosse um clube de domingo, cheia de gente perigosa, organizada, fanática e violenta, e decide ligar para eles. Tipo assim, na maior tranquilidade. Oi, tudo bem? Queria muito entrar para clã, só que com a própria voz, sem disfarçar nada. E o mais impressionante, eles acreditam. Sério, nem parece coisa da vida real. Como Ron não pode aparecer pessoalmente para se juntar à organização, ele precisa de um dublê, alguém para ser ele nas reuniões presenciais. Entra em cena outro policial, Flip Zimmerman, que vira seu corpo na investigação enquanto Ron continua sendo a voz. 2 homens, 2 identidades, uma pessoa só infiltrada num dos grupos mais perigosos e absurdos da história dos Estados Unidos. Imagina a sensação. Você estudou, correu atrás, lutou para entrar num ambiente em que praticamente ninguém quer você lá. Não porque te conhecem, mas porque olham para sua pele e decidem tudo, antes de qualquer palavra. Ron sente isso logo de cara. A recepção não é exatamente calorosa e a maioria dos colegas encara ele como experiência, não como parceiro. É aquele típico, vamos ver no que vai dar, que na verdade é só racismo embrulhado num papel bonito. Mas Ron não tá ali para agradar ninguém. Ele tá ali porque quer fazer diferença. E mais do que isso, quer abrir uma porta que nunca foi aberta. Ele é comprometido, inteligente, observador e tem aquela teimosia boa, sabe? A teimosia de quem pensa, já que estou aqui, vou fazer valer a pena. Nos primeiros dias, ele é jogado no arquivo, que é tipo a geladeira da polícia, onde colocam quem não querem por perto. Só papelada, poeira e ninguém para conversar. Mas Ron não se acomoda não, ele tá só esperando a oportunidade certa. E ela chega, quando o chefe resolve testar o Ron e coloca ele numa missão que, do lado de fora, parece pequena, mas que vira o ponto de virada de tudo. Ele é enviado a um comício do Kwame Ture, antigo Stokely Carmichael, um nome enorme na luta negra nos Estados Unidos. A ideia é simples. Ron vai disfarçado como estudante para ouvir o discurso e avisar caso apareça algo problemático. Só que aí vem o choque. Enquanto o resto da polícia espera violência, revolta, discurso inflamado, Ron encontra inspiração. Kwame fala sobre identidade, orgulho, resistência, sobre como pessoas negras são retratadas como vilãs, inferiores, perigosas. E Ron ali sentado no meio, percebe que está ouvindo algo que conversa direto com ele, com a vida dele, com aquilo que ele enfrenta diariamente dentro da própria polícia. É uma mistura louca. Ele está ali como policial, investigando, mas ao mesmo tempo está ali como homem negro, sendo tocado por coisas que nunca pôde dizer em voz alta. Esse encontro desperta nele 2 coisas ao mesmo tempo. Uma energia maior para provar que pode fazer diferença e uma consciência mais afiada sobre o tipo de racismo estrutural que está tentando enfrentar. Quando ele volta ao departamento, ele não volta igual. A experiência mexeu com ele, deixou tudo mais claro.
E, ironicamente, é justamente isso que faz o chefe enxergar que Ron pode ser útil em algo além de pegar poeira no arquivo. A chance finalmente cai no colo dele quando ele entra numa sala, olha num quadro e vê um anúncio de jornal da Ku Klux Klan buscando novos membros. Algo tipo, venha proteger a América do jeito certo. E é aí que uma faísca acende na cabeça dele. Ele pega o telefone sem pensar duas vezes, diz que é o número e simplesmente começa a conversar com a Klan como se fosse um cara branco indignado com a mistura racial do país. Ele mesmo se surpreende com a própria coragem e mais ainda com o fato de que eles caem direitinho na história. A conversa flui tão fácil que chega absurda. Ele fala sobre proteger o povo branco, sobre manter a tradição, e o recruta da Klan do outro lado responde como se tivesse encontrado um velho amigo. Ron, que mal acredita no que está fazendo, continua, e quando desliga olha para o telefone como quem diz, eu realmente fiz isso? É nesse momento que nasce a investigação. Uma investigação que não era planejada, não estava em nenhum manual, não era para ter acontecido. Foi literalmente um estalo, um impulso, mas um impulso que vai mudar tudo. Agora ele tem um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. A Klan quer conhecer Ron Stallworth, só que o Ron negro do telefone não pode aparecer. Como faz? Como segue? Como entra de verdade? É aí que surge a ideia que abre o caminho para toda a loucura que vai vir depois. Um Ron no telefone e um Ron presencial. Uma única identidade dividida entre duas pessoas. E uma das investigações mais ousadas da história da polícia americana começa desse jeito, do nada, numa ligação improvisada. Quando a investigação começa a tomar forma, você sente que está entrando numa fase completamente diferente da história. É como se Ron tivesse aberto uma porta proibida e agora precisasse atravessar pelo outro lado, mesmo sabendo que o terreno é perigoso. A ligação inicial com a Klan foi só o disparo. Agora vem o verdadeiro desafio. Como apresentar um homem negro como membro da organização mais racista dos Estados Unidos? É aí que o filme começa a brincar com essa maluquice deliciosa que mistura tensão, humor e perigo real. Ron entra na sala dos colegas, empolgadíssimo, explicando o que acabou de acontecer. E a reação? Um misto de incredulidade e pânico. Tipo, você fez o quê? Só que a situação já está em movimento. A Klan já marcou interesse. Eles já querem conhecer o tal Ron Stallworth. O que era para ser só uma investigação leve, virou um problema concreto. A solução vem de um jeito que ninguém esperava, mas que faz tudo encaixar. Flip Zimmerman, outro policial da equipe, o cara mais tranquilo, mas na dele, vira a versão presencial de Ron. Ele é branco, tem cara de cidadão médio e não chama atenção. Exatamente o tipo de pessoa que a Klan abraça sem suspeitar. E é aí que começa esse jogo genial de duas identidades dividindo um mesmo nome. Ron e Flip começam a criar o Ron Stallworth 2.0. É quase como montar um personagem. Gostos, jeitos, histórias, detalhes de infância, tudo precisa bater entre o que o Ron real fala ao telefone e o que Flip vai repetir quando estiver cara a cara com os membros da Klan. Eles passam horas ajustando frases, treinando respostas, combinando códigos. Parece divertido e até tem seus momentos engraçados, mas ao mesmo tempo, você sente o peso absurdo disso. Um policial judeu e um policial negro criando uma identidade única para enganar uma organização de supremacistas brancos? É surreal. E tem outra camada que deixa tudo mais afiado. Flip nunca se viu como alguém ligado à própria identidade judaica. Ele sempre tratou isso com certa distância. Mas, ao entrar na Klan disfarçado, ele se depara com discursos violentos, metáforas nojentas e ataques diretos à cultura judaica. E isso mexe com ele. Ele vai se descobrindo no meio do ódio alheio. O racismo atinge Ron diretamente, mas o antissemitismo atinge Flip de um jeito que ele nunca tinha encarado de frente. A investigação não está mudando só o caso, ela está mudando os dois. Quando Flip começa a participar das reuniões da Klan, a tensão é de arrepiar.
cada cena dá aquela sensação de que qualquer palavra errada, qualquer reação fora do lugar, pode colocar tudo a perder. Os membros da clã são desconfiados, violentos, paranoicos e ao mesmo tempo perigosamente idiotas, o que torna tudo ainda mais imprevisível. Tem sempre aquele sujeito que olha para Flip com um olho meio torto, tipo, tem algo estranho nele, e você sente um frio na barriga junto dele. Enquanto isso, Ron continua sendo a voz no telefone. E, surpreendentemente, ele vira praticamente amigo do líder da clã, o David Duke. As conversas entre eles são tão absurdas que chegam a ser engraçadas. Ron, um policial negro, fala com calma, educado, cheio de falsa indignação contra minorias, enquanto David Duke fica encantado com a pureza disso. Ele até diz que consegue reconhecer pela voz quem é branco ou negro. E Ron, ouvindo aquilo, precisa se segurar para não gargalhar. É a ironia mais deliciosa do filme. Mas não se engane, por trás dessa comédia ácida, a investigação está ficando mais séria. A clã está articulando algo. Há reuniões secretas, movimentação estranha, gente entrando e saindo com pressa, conversas que terminam rápido quando Flip chega perto, e Ron e Flip começam a perceber que o buraco é muito mais fundo do que eles imaginavam. Não é só um grupo de racistas reunidos para falar bobagem. É um movimento organizado, financiado, influente e perigoso. A dupla vai se ajustando, cada vez mais sincronizada. Parece até que estão dançando juntos naquela coreografia problemática, onde um fala e o outro responde. Um promete algo pelo telefone e o outro entrega pessoalmente. Um pede informações e o outro confirma. Eles se tornam uma equipe. E essa dinâmica cria uma das partes mais legais do filme, a união improvável entre dois caras completamente diferentes enfrentando um inimigo comum que ameaça não só a comunidade negra ou judaica, mas qualquer noção de humanidade. E aí, quando você menos percebe, a investigação já cresceu tanto que está prestes a explodir. Flip está lá dentro, cada vez mais fundo, cada vez mais exposto. E Ron está no departamento atento, investigando, puxando fios, ouvindo conversas que deixam tudo mais tenso. O risco só aumenta. A importância também. E o que começou com um telefonema improvisado, agora é um caso sério, cheio de camadas, cheio de perigo e de possibilidades. A essa altura da história, você percebe que a investigação não é mais só um jogo de identidade. A coisa ficou séria. As pistas começam a se alinhar e Ron e Flip entendem que a clã não está apenas fazendo reuniões e discursos odiosos. Eles estão preparando algo pesado, algo que pode machucar muita gente. E aí o filme entra numa fase de tensão constante, daquelas que deixam você assistindo com o ombro encolhido. O clima vai mudando aos poucos. Flip, lá dentro da clã, sente a temperatura subir nas conversas. Alguns membros começam a falar menos de orgulho branco e mais de ação direta, de purificação, de fazer história. Palavras soltas, mas cheias de veneno. Dá para sentir que tem bomba no ar, literal ou figurada. E sim, infelizmente é literal. Imagina comigo, anos 70, Estados Unidos ainda fervendo depois dos movimentos pelos direitos civis, uma tensão racial que dava para cortar com faca. E no meio desse cenário, surge um cara completamente fora da curva, Ron Stallworth, o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs. Só isso já é um evento histórico por si só, mas o que ele fez depois, aí é que vira cinema puro. Agora pensa na ousadia. O cara olha para o racismo escancarado da cidade, vê a Ku Klux Klan atuando como se fosse um clube de domingo, cheia de gente perigosa, organizada, fanática e violenta, e decide ligar para eles. Tipo assim, na maior tranquilidade. Oi, tudo bem? Queria muito entrar para clã, só que com a própria voz, sem disfarçar nada. E o mais impressionante, eles acreditam. Sério, nem parece coisa da vida real. Como o Ron não pode aparecer pessoalmente para se juntar à organização, ele precisa de um dublê, alguém para ser ele nas reuniões presenciais. Entra em cena outro policial, Flip Zimmerman,
que vira seu corpo na investigação enquanto Ron continua sendo a voz. 2 homens, 2 identidades, uma pessoa só infiltrada num dos grupos mais perigosos e absurdos da história dos Estados Unidos. Imagina a sensação. Você estudou, correu atrás, lutou para entrar num ambiente em que praticamente ninguém quer você lá. Não porque te conhecem, mas porque olham para sua pele e decidem tudo, antes de qualquer palavra. Ron sente isso logo de cara. A recepção não é exatamente calorosa e a maioria dos colegas encara ele como experiência, não como parceiro. É aquele típico, vamos ver no que vai dar, que na verdade é só racismo embrulhado num papel bonito. Mas Ron não tá ali para agradar ninguém. Ele tá ali porque quer fazer diferença. E mais do que isso, quer abrir uma porta que nunca foi aberta. Ele é comprometido, inteligente, observador e tem aquela teimosia boa, sabe? A teimosia de quem pensa, já que estou aqui, vou fazer valer a pena. Nos primeiros dias, ele é jogado no arquivo, que é tipo a geladeira da polícia, onde colocam quem não querem por perto. Só papelada, poeira e ninguém para conversar. Mas Ron não se acomoda não, ele tá só esperando a oportunidade certa. E ela chega, quando o chefe resolve testar o Ron e coloca ele numa missão que, do lado de fora, parece pequena, mas que vira o ponto de virada de tudo. Ele é enviado a um comício do Kwame Ture, antigo Stokely Carmichael, um nome enorme na luta negra nos Estados Unidos. A ideia é simples. Ron vai disfarçado como estudante para ouvir o discurso e avisar caso apareça algo problemático. Só que aí vem o choque. Enquanto o resto da polícia espera violência, revolta, discurso inflamado, Ron encontra inspiração. Kwame fala sobre identidade, orgulho, resistência, sobre como pessoas negras são retratadas como vilãs, inferiores, perigosas. E Ron ali sentado no meio, percebe que está ouvindo algo que conversa direto com ele, com a vida dele, com aquilo que ele enfrenta diariamente dentro da própria polícia. É uma mistura louca. Ele está ali como policial, investigando, mas ao mesmo tempo está ali como homem negro, sendo tocado por coisas que nunca pôde dizer em voz alta. Esse encontro desperta nele 2 coisas ao mesmo tempo. Uma energia maior para provar que pode fazer diferença e uma consciência mais afiada sobre o tipo de racismo estrutural que está tentando enfrentar. Quando ele volta ao departamento, ele não volta igual. A experiência mexeu com ele, deixou tudo mais claro. E, ironicamente, é justamente isso que faz o chefe enxergar que Ron pode ser útil em algo além de pegar poeira no arquivo. A chance finalmente cai no colo dele quando ele entra numa sala, olha num quadro e vê um anúncio de jornal da Ku Klux Klan buscando novos membros. Algo tipo, venha proteger a América do jeito certo. E é aí que uma faísca acende na cabeça dele. Ele pega o telefone sem pensar 2 vezes, diz que é o número e simplesmente começa a conversar com a Klan como se fosse um cara branco indignado com a mistura racial do país. Ele mesmo se surpreende com a própria coragem e mais ainda com o fato de que eles caem direitinho na história. A conversa flui tão fácil que chega absurda. Ele fala sobre proteger o povo branco, sobre manter a tradição, e o recruta da Klan do outro lado responde como se tivesse encontrado um velho amigo. Ron, que mal acredita no que está fazendo, continua, e quando desliga olha para o telefone como quem diz, eu realmente fiz isso? É nesse momento que nasce a investigação. Uma investigação que não era planejada, não estava em nenhum manual, não era para ter acontecido. Foi literalmente um estalo, um impulso, mas um impulso que vai mudar tudo. Agora ele tem um problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. A Klan quer conhecer Ron Stallworth, só que o Ron negro do telefone não pode aparecer. Como faz? Como segue? Como entra de verdade? É aí que surge a ideia que abre o caminho para toda a loucura que vai vir depois. Um Ron no telefone e um Ron presencial. Uma única identidade dividida entre 2 pessoas. E uma das investigações mais ousadas da história da polícia americana começa desse jeito, do nada, numa ligação improvisada. Quando a investigação começa a tomar forma, você sente que está entrando numa fase completamente diferente da história. É como se Ron tivesse aberto uma porta proibida e agora precisasse atravessar pelo outro lado, mesmo sabendo que o terreno é perigoso. A ligação inicial com a Klan foi só o disparo. Agora vem o verdadeiro desafio.
como apresentar um homem negro como membro da organização mais racista dos Estados Unidos. É aí que o filme começa a brincar com essa maluquice deliciosa que mistura tensão, humor e perigo real. Ron entra na sala dos colegas, empolgadíssimo, explicando o que acabou de acontecer. E a reação? Um misto de incredulidade e pânico. Tipo, você fez o quê? Só que a situação já está em movimento. A clã já marcou interesse. Eles já querem conhecer o tal Ron Stallworth. O que era para ser só uma investigação leve, virou um problema concreto. A solução vem de um jeito que ninguém esperava, mas que faz tudo encaixar. Flip Zimmerman, outro policial da equipe, o cara mais tranquilo, mas na dele, vira a versão presencial de Ron. Ele é branco, tem cara de cidadão médio e não chama atenção. Exatamente o tipo de pessoa que a clã abraça sem suspeitar. E é aí que começa esse jogo genial de duas identidades dividindo um mesmo nome. Ron e Flip começam a criar o Ron Stallworth 2.0. É quase como montar um personagem. Gostos, jeitos, histórias, detalhes de infância, tudo precisa bater entre o que o Ron real fala ao telefone e o que Flip vai repetir quando estiver cara a cara com os membros da clã. Eles passam horas ajustando frases, treinando respostas, combinando códigos. Parece divertido e até tem seus momentos engraçados, mas ao mesmo tempo, você sente o peso absurdo disso. Um policial judeu e um policial negro criando uma identidade única para enganar uma organização de supremacistas brancos? É surreal. E tem outra camada que deixa tudo mais afiado. Flip nunca se viu como alguém ligado à própria identidade judaica. Ele sempre tratou isso com certa distância. Mas, ao entrar na clã disfarçado, ele se depara com discursos violentos, metáforas nojentas e ataques diretos à cultura judaica. E isso mexe com ele. Ele vai se descobrindo no meio do ódio alheio. O racismo atinge Ron diretamente, mas o antissemitismo atinge Flip de um jeito que ele nunca tinha encarado de frente. A investigação não está mudando só o caso, ela está mudando os dois. Quando Flip começa a participar das reuniões da clã, a tensão é de arrepiar. Cada cena dá aquela sensação de que qualquer palavra errada, qualquer reação fora do lugar, pode colocar tudo a perder. Os membros da clã são desconfiados, violentos, paranoicos e, ao mesmo tempo, perigosamente idiotas, o que torna tudo ainda mais imprevisível. Tem sempre aquele sujeito que olha para Flip com um olho meio torto, tipo, tem algo estranho nele, e você sente um frio na barriga junto dele. Enquanto isso, Ron continua sendo a voz no telefone. E, surpreendentemente, ele vira praticamente amigo do líder da clã, o David Duke. As conversas entre eles são tão absurdas que chegam a ser engraçadas. Ron, um policial negro, fala com calma, educado, cheio de falsa indignação contra minorias, enquanto David Duke fica encantado com a pureza disso. Ele até diz que consegue reconhecer pela voz quem é branco ou negro. E Ron, ouvindo aquilo, precisa se segurar para não gargalhar. É a ironia mais deliciosa do filme. Mas não se engane, por trás dessa comédia ácida, a investigação está ficando mais séria. A clã está articulando algo. Há reuniões secretas, movimentação estranha, gente entrando e saindo com pressa, conversas que terminam rápido quando Flip chega perto, e Ron e Flip começam a perceber que o buraco é muito mais fundo do que eles imaginavam. Não é só um grupo de racistas reunidos para falar bobagem. É um movimento organizado, financiado, influente e perigoso. A dupla vai se ajustando, cada vez mais sincronizada. Parece até que estão dançando juntos naquela coreografia problemática, onde um fala e o outro responde. Um promete algo pelo telefone e o outro entrega pessoalmente. Um pede informações e o outro confirma. Eles se tornam uma equipe. E essa dinâmica cria uma das partes mais legais do filme, a união improvável entre dois caras completamente diferentes enfrentando um inimigo comum que ameaça não só a comunidade negra ou judaica, mas qualquer noção de humanidade. E aí,
Quando você menos percebe, a investigação já cresceu tanto que está prestes a explodir. Flip está lá dentro, cada vez mais fundo, cada vez mais exposto. E Ron está no departamento atento, investigando, puxando fios, ouvindo conversas que deixam tudo mais tenso. O risco só aumenta. A importância também. E o que começou com um telefonema improvisado, agora é um caso sério, cheio de camadas, cheio de perigo e de possibilidades. A essa altura da história, você percebe que a investigação não é mais só um jogo de identidade. A coisa ficou séria. As pistas começam a se alinhar e Ron e Flip entendem que a clã não está apenas fazendo reuniões e discursos odiosos. Eles estão preparando algo pesado, algo que pode machucar muita gente. E aí o filme entra numa fase de tensão constante, daquelas que deixam você assistindo com o ombro encolhido. O clima vai mudando aos poucos. Flip, lá dentro da clã, sente a temperatura subir nas conversas. Alguns membros começam a falar menos de orgulho branco e mais de ação direta, de purificação, de fazer história. Palavras soltas, mas cheias de veneno. Dá para sentir que tem bomba no ar, literal ou figurada. E sim, infelizmente é literal. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.